Olá pessoal, meu nome é Ângelo, né? Vocês estão assistindo aí o vídeo pela primeira vez. Esse vídeo aqui é mais um vídeo aí, né, dessa sequência de apresentações aí de assuntos relacionados à análise de circuitos lineares. Nos vídeos anteriores, né, eu já falei um pouco aí sobre lei de Ohm, associação de resistores, algumas análises básicas que são realizadas por meio da lei de Ohm. Porém, a lei de Ohm ela tem algumas limitações quando o circuito, né, no circuito não se consegue aí identificar, né, quando um circuito está em série, quando os elementos estão em série ou em paralelo, né? Então, a aplicação da lei de Ohm nesse tipo de circuito já fica um tanto complexa, né? Não fica viável. Então, a lei de Kirchhoff ela veio com esse foco aí de tornar aí mais fácil essa análise. E a aplicação dela ela é de grande importância, né, nas análises de circuito, porque ela se aplica a qualquer circuito. Qualquer circuito, seja de corrente alternada ou de corrente contínua, as leis de Kirchhoff ela pode ser aplicada. O que pode diferenciar é uma ferramenta matemática ou outra associada a ela. E sem contar que dentro da própria lei de Kirchhoff, né, nas análises das equações, está contida aí a lei de Ohm, né? Não é que a aplicação da lei de Kirchhoff esqueceu a lei de Ohm, não. A aplicação da lei de Kirchhoff ela só veio trazer aí um algo a mais, né, da lei de Ohm para poder fazer uma análise mais detalhada, né, com mais, digamos assim, com mais clareza, né, dos circuitos. Mas antes de falar propriamente das leis de Kirchhoff, né, que são duas, as leis de Kirchhoff elas são aplicadas aos nós, né, a lei que é aplicada às correntes no nó, e a lei das malhas que faz referência aí às tensões na malha. E essas análises, né, tanto da malha, né, com relação às quedas de tensões na malha, quanto as correntes no nó, são necessários aí fazer algumas conversões, né, porque como não se conhece, né, no caso da lei dos nós, né, eu vou falar mais à frente, como não se conhece, né, os sentidos, né, das correntes, isso é arbitrado. Então, a lei de Kirchhoff ela parte dessa premissa de arbitrarmos sentidos de corrente nos ramos, né? E em cima disso faz-se aí os cálculos. Mas eu vou aqui falar a respeito de alguns termos, né, que eu vou estar utilizando aí no decorrer do vídeo. E aí, para ficar mais claro, né, o entendimento do que se trata, então eu vou fazer aí uma explicação introdutória, né, a respeito desses termos, para que não haja dúvidas aí quando eu estiver falando. Então, num circuito elétrico, temos aí alguns elementos, né, algumas partes do circuito que chamamos aí de ramo, né? Esse é dos termos utilizados aí num circuito elétrico. Então o ramo, na verdade o ramo é o que? Ele é uma parte do circuito, né? No caso aqui está representado aqui nessa figura, né? Ele é um trecho do circuito em que os elementos nesse trecho estão ligados em série. Então observe que aqui, né, no exemplo, eu tenho aqui um ramo, onde eu tenho, né, um resistor ligado em série aqui com uma fonte de tensão. O ramo ele pode conter um ou mais elementos, né? Então, no caso aqui tem dois elementos, mas poderia ser apenas o resistor ou só a fonte. Também poderia ser chamado aqui de ramo. Então, por definição, ramo é uma parte do circuito, né, em que né, ou mais elementos, né, ou mais componentes
estão ligados em série. Então, quando se fala assim, a corrente no ramo, então já se entende aí que é um trecho do circuito em que os elementos estão em série, né? Lembrando, né, pode ser um único elemento ou mais de um elemento, né? Então aqui está uma representação aqui nesses círculos, nessa elipse aqui, né, tracejada, de um ramo, né? Um outro termo também que vai ser muito utilizado é a malha, né? Quando se fala a malha, né, do circuito, né, ou as malhas do circuito. Então, o que é a malha, né? Ela é uma parte do circuito, né, constituída por ramos, né? Na verdade, a malha ela é composta por ramos, né, onde se forma aí um caminho fechado. Então, quando eu digo aqui que eu chamo isso aqui de uma malha, né? Então eu tenho esse ramo, a partindo daqui desse ponto, né? Eu tenho aqui esse ramo, né? Ligado aqui com esse ramo aqui, fechando aí o caminho, né? Ou seja, a corrente ela está encontrando um único caminho a percorrer, né? Então, quando se fala de malha, a gente trata uma parte do circuito, né, esquecendo da outra. No caso aqui eu tenho essa malha, né, eu considerando aqui essa malha, ou seja, então eu tenho ramos, né, formando aqui um caminho fechado, né? E aqui eu tenho essa outra malha, né, que é uma outra composição aí de ramos, tornando aí um caminho único, né, para a corrente atribuída a essa malha, né, digamos assim. E eu tenho também aqui uma malha externa, né, que se formos aqui, digamos assim, né, aqui vamos partindo aqui desse ponto, né, melhor, partindo aqui desse ponto aqui do extremo aqui do resistor R4. Então, seguindo aqui, ó, o que temos? Ó, uma fonte, depois temos esse resistor R1, R2, E2, E1. Para exemplificar melhor esse exemplo, eu vou fazer aqui uma breve pausa aqui rapidinho e vou mostrar isso para vocês. Então, de forma a melhorar o entendimento da questão da malha, né? Então vamos aqui fazer o seguinte: eu vou nomear aqui cada ponto, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C, D. Aqui é o mesmo ponto, mas eu vou definir aqui como E. E aqui F. Então, aqui, né? Aqui nós temos uma malha, né? Como foi apresentado lá no slide. Então, essa malha aqui, né, é um caminho formado pelo ramo FE, FA, AB e fecha aqui em BE. Então, esse caminho fechado aqui representa uma malha. De modo análogo, né, aqui desse lado eu também tenho uma outra malha que é compreendida, né, partindo aqui do ponto E, é a malha compreendida pelo ramo EB, BC, CD e DE. Então, fechou aqui uma malha. E ainda temos aí uma outra malha, que é a malha, né, externa, que é a malha maior. Então, partindo aqui do ponto D, temos DE, EF, FA, AB, BC, CD. Então, fecha aqui a malha externa. Então, só para ficar claro, né, a malha, vamos considerar essa malha aqui, ó, essa malha, considerar que é essa malha, e temos aqui uma outra malha aqui, né, eu vou botar uma cor diferente só para destacar, e aqui tem uma outra malha maior.
Eu vou só fazer o seguinte aqui, só para melhorar o entendimento. Vamos usar aqui uma outra cor, uma cor azul aqui. Então aqui, ó, temos essa malha aqui. E aí, podemos escrever essas malhas da seguinte maneira. Chamar aqui malha 1, malha 2 e aqui a malha 3, que é a malha maior. Então a malha 1 ela é compreendida, né, por todos os elementos contidos, né, nos ramos, né? Partindo aqui do E, vamos partir do A, então teria A, B, E, F e A. Observa que ela parte do ponto A e termina no ponto A, ou seja, tem que fechar o caminho. Então, os elementos contidos aqui esse trecho, né, formado aqui por cada um desses pontos, representam uma malha, a malha 1. No caso da malha 2, temos partindo do B, né, do ponto B. Então temos B, C, D, E e B. Então aqui representa a malha B. E a malha 3 partindo lá do ponto A, será A, B, C, D, E, F, A. Aqui é a malha 3. Então, ó. Então aqui, ó, a malha A, que é a malha 1, a malha 1, ela é compreendida por todos os elementos, né, por todos os ramos contidos aqui, né, partindo do ponto A e fechando aqui no ponto A de novo. A malha 2 compreende esses elementos e a malha 3 todos os elementos aqui. Então essa é a definição aí de malha, né? Então esse caminho fechado damos o nome de malha. Isso vai ser muito comum aí falarmos sobre isso. Mas voltando aqui para o nosso slide, então aqui definimos aí, né, falamos aí sobre a malha, né, que vai ser um termo muito utilizado. Então, um outro termo também que será muito utilizado é o nó, né? O que é o nó? O nó é o ponto de conexão, né, entre 3 ou mais ramos. Então no circuito, né, onde estiver lá um ponto, né, comum, né, para 3 ou mais ramos ligados a ele, então ali se constitui um nó, né? Então aqui nesse exemplo aqui, né, você vê que tem aqui um ramo, né, aqui constituído por essa fonte de tensão, um outro ramo constituído por esse resistor, e aqui um terceiro ramo constituído por esse resistor e essa fonte em série. Então aqui, né, nesse ponto aqui, né, é o que denominamos de nó. Então isso será muito utilizado aí quando formos falar a respeito das equações do nó, né? Então essa aqui é a primeira lei de Kirchhoff, né? A primeira lei a qual eu vou estar falando dela, que é a lei de Kirchhoff para as correntes, ou como é dita, né, de forma resumida, na lei dos nós. A lei dos nós ela se define pelo seguinte enunciado, né? É que a soma algébrica das correntes em um nó é igual a zero. Ou também pode-se dizer que a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó.
O que isso quer dizer? Eu vou fazer um exemplo aqui. Imagine, né? Imagine que eu vou fazer não vou representar por elementos não, vou fazer de forma genérica, né? Imagina aqui um ponto, um nó, e a esse nó eu tenho aqui alguns ramos ligados a ele. Então, aqui é o nó. Vamos supor que eu tenho aqui algumas correntes, né? Então eu tenho uma corrente aqui, vou chamar aqui de I1. Suponhamos que eu tenho uma outra corrente chegando aqui no nó, vou chamar aqui de I2. E aí eu tenho uma outra corrente saindo aqui, vou chamar aqui de I3. Considerar que é uma corrente saindo aqui. Considerar uma outra corrente saindo aqui, chamar de I4. E uma outra aqui saindo, eu vou chamar aqui de I5. Como é dito aí o termo, né, soma algébrica, isso quer dizer que eu tenho que levar em isso quer dizer que se deve levar em consideração os sinais, né, os sinais dessas correntes. Em algumas literaturas, né, vai ser possível observar que alguns autores eles consideram, né, a corrente que chegam no nó como positiva, né, adota o sinal de mais para essas correntes que chegam no nó e adota o sinal de menos para as que saem. Mas vai encontrar também alguma literatura em que a corrente que entra no nó é considerada como negativa e as que saem como positiva. Mas de qualquer forma, né, matematicamente falando, né, o que diz o enunciado aqui, a soma algébrica das correntes, né, no nó tem que ser igual a zero. E a soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual às correntes que saem do nó. Isso por questão de conservação de carga elétrica, né? Então, se eu estou chegando aqui com uma determinada quantidade de carga elétrica, obviamente, nesse mesmo nó, obviamente a carga que sai desse nó, o somatório dela tem que ser igual a que está entrando, né? Então, expondo aqui matematicamente o enunciado, né, temos o seguinte: ele diz que a soma das correntes, né, vamos dizer que quem está chegando aqui, né, quem está entrando no nó é I1 e I2, né? I1 e I2 está entrando no nó e está saindo I3, I4 e I5. Então ele diz que a soma das correntes que entram no nó, então I1 mais I2 tem que ser igual às correntes que saem do nó. Quem está saindo aí? 3 mais I4 mais I5. Então, sendo verdadeira essa igualdade, então a soma, né, desses dois termos, né, obviamente vai ser igual a zero. Ou seja, se eu considerar, né, eu posso fazer duas considerações aqui, aí é onde entra aquela questão que eu falei anteriormente, das considerações, né? Alguns livros adotam que a corrente entrando é positiva e saindo negativa, como outros também consideram a corrente entrando como negativa e saindo como positiva. Então observa que matematicamente, né, isso não vai fazer diferença, né, na hora de levantar as equações. Porque se olharmos aqui matematicamente, podemos dizer que I1 mais I2
trazendo, né, os elementos que estão nesse segundo membro aqui para o primeiro, vamos ter o que, ó? Menos I3, menos I4, menos I5, e isso tem que ser igual a zero, conforme enunciado. Então, nessa formulação aqui, o que está se dizendo? Que está sendo considerado que as correntes que estão entrando no nó é positiva e as correntes que estão saindo do nó é negativa. E no final o somatório tem que ser igual a zero, atendendo ao enunciado. Mas poderia ser feito diferente. Eu poderia, ao invés de passar esses termos que estão no segundo membro por primeiro, eu poderia passar o que está no primeiro para o segundo. E aí ficaria menos I1, menos I2, mais I3, mais I4, mais I5. Isso igual a zero. Então observe que, de qualquer forma, o enunciado ele tem que ser atendido, né? Ou seja, o somatório dessas correntes tem que ser zero. Então, independente da convenção adotada para extrair equações, né, do nó na análise do circuito, o resultado tem que bater com o enunciado, né? A estrutura, digamos assim, a condição, né, tem que ser de conformidade com o enunciado, né? O sentido adotado, né, o sinal adotado, isso não vai interferir na montagem das equações. A única coisa que vai acontecer é que, se o sentido que a pessoa está arbitrando for contrário ao sentido real, é que ao final o resultado daquele valor daquela corrente, naquele ramo, em módulo ele vai estar correto, porém pode aparecer um sinal de negativo. Então, se aparecer um sinal de negativo, quer dizer que o sentido adotado, né, o sentido arbitrado de corrente para aquele ramo é contrário ao sentido real. Isso não quer dizer que o resultado está errado. Isso só está indicando que o sentido arbitrado foi contrário ao sentido real. Então, essa é a explicação aí a respeito, né, do enunciado referente à lei dos nós. Então, a lei dos nós, ela define que a soma das correntes no nó é igual a zero, né? Fazendo a soma algébrica, né? Não é só a soma, mas a soma algébrica, porque leva em consideração os sentidos. E diz também que, né, o enunciado também pode ser dito que a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, né? É o que está aqui. Então, tá aí essa explicação. Aqui, né, eu já havia falei, né, a respeito, né, naquela explicação, a respeito do termo usado, né, a soma algébrica, né, está associada à questão da convenção do sinal adotado, né. Então isso vai depender muito de quem está analisando, né. Aí vai ficar a critério, isso é arbitrário. Então essa é uma vantagem aí do uso do método da lei de Kirchhoff, né? Porque ele não, que a pessoa que está analisando o circuito, ela é que vai definir a sua linha de raciocínio. Ela só tem que se guiar pelo enunciado que é dado, né, da lei, que é a questão da soma algébrica das correntes no nó ser igual a zero. Agora, quanto aos sentidos, isso é arbitrário. A pessoa pode adotar uma corrente chegando no nó, como pode adotar a corrente saindo do nó, ou pode adotar todas as correntes, né, chegando no nó, ou todas as correntes saindo do nó. Isso não vai interferir em nada no resultado final, desde que né, aquele que está analisando faça os cálculos corretamente. Então está aqui um exemplo, né, similar ao que eu já havia feito, né. Então tem aqui um nó, e aí tem alguns sentidos de corrente já atribuídos, né. E aqui é a formulação matemática. Aqui tem só uma aplicação prática, né, que a gente pode até estar fazendo
esse exercíciozinho, né? Só para fixar o entendimento, né? Então, nesse circuito aqui, né, vamos supor, e aqui o circuito ele já define alguns valores de corrente, né, e alguns sentidos de tensão sobre os resistores, né, alguns resistores. Em vídeos anteriores eu falei a respeito dessa questão dos sinais da tensão sobre alguns elementos do circuito, né, e como isso é convencionado, né. Nesse caso aqui, né, desse circuito aqui, observe que desse resistor ele tem aqui positivo, aqui negativo, né, 8 volts, né, então isso quer dizer que a corrente ela é de cima para baixo, esse é o sentido dela, né. Então aqui é um sentido já definido pelo problema, né. Esse aí é outro detalhe, né, na hora de analisar um circuito, quando o problema não define, né, os sentidos de tensão ou de corrente, né, ele não dá nenhum tipo de definição, então o problema ele fica a cargo daquele que está analisando. Então aqui a pessoa que está analisando ela arbitra da forma como achar melhor o sentido para a corrente. Mas quando o problema ele já define, né, algumas polaridades de tensão, então para que a análise seja correta deve-se aí levar em consideração ao que já é dado. Então, baseando-se no que é dado, então aí sim define os sentidos. Por exemplo, no caso desse resistor aqui de 1 ohm, é definido polaridade nele. Então, aqui já vai ter um sentido pré-definido para a corrente. No caso desse resistor aqui, desse outro aqui, que não tem nenhuma polarização definida, isso pode ser arbitrário, né? Isso pode ser arbitrário. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui só para a gente ter uma ideia de como pensar, né, como analisar um circuito como esse que vai servir para tantos outros. Então aqui, ó, como eu havia dito, então, como há uma definição, para quem não tem entendimento sobre essa questão de conversão de sinais, eu aconselho vocês a assistir um dos vídeos aí da playlist, né, sobre análise de circuito, onde eu falo sobre conversão de sinais em elementos do circuito. Então aqui, como eu já falei, aqui está predefinido, né, a polaridade aqui da tensão nesse resistor, assim como nesse aqui, como esse aqui, como esse. Então eu vou definir aqui da seguinte forma: como é mais, né, aqui, então o sentido dessa corrente aqui é descendo. Vou ter uma corrente aqui para baixo, vou ter uma outra corrente aqui, ó, esse resistor aqui também, nesse outro resistor aqui eu também teria uma corrente, né, entrando no nó aqui. Nesse vou ter uma outra corrente aqui, ó. Os únicos aqui que eu não tenho sentidos, né, é o resistores aqui de 2 ohms e de 6 ohms. Então eu tenho aqui um nó, né, eu vou chamar aqui de nó 1, né, nó 1. Eu tenho aqui o nó 2, e tenho aqui o nó 3. Então, fazendo a equação de cada um desses nós aí, vamos aqui fazer o seguinte: eu vou adotar arbitrariamente um sentido aqui para vou dizer que a corrente aqui está fazendo isso, a corrente aqui nesse resistor de 2 ohms. Eu vou dizer também que nesse resistor de 6 ohms a corrente está fazendo isso aqui. Eu estou arbitrando, tá? Então, vou chamar aqui de I1, aqui eu vou chamar de I2, aqui eu vou chamar de I3, vou chamar aqui de I4, vou chamar aqui de I5,
e essa aqui de I6. Então, eu denominei aqui, né, I1, para essa corrente aqui que passa no resistor de 1 ohm, ou seja, uma corrente está chegando no nó. No resistor de 2 ohms estou adotando uma corrente saindo, né, eu estou chamando aqui de I2. Corrente que está chegando aqui no nó, né, 2, que eu chamei de I3. Essa corrente que eu atribuí aqui o sentido de 4 e assim sucessivamente. Então agora eu vou, baseando-se aí no enunciado da lei dos nós, eu vou aqui levantar as equações de cada nó. Então, no nó 1, começando pelo nó 1, nó 1, o que nós temos? Adotando que a corrente que sai do nó seja positiva, né, essa é a minha convenção, tá? Então eu estou convencionando aqui que a corrente que sai no nó, sai do nó, ela é positiva, e a corrente que entra no nó é negativa. Então essa é a minha convenção de sinal, que é nó. Eu convencionei assim. Pode se convencionar de forma diferente, tá? É aquilo que eu falei. Então, no nó 1, o que nós temos? Temos a corrente I1 entrando, né? Então tem aqui I1. No caso, como eu estou dizendo que a corrente que está entrando é negativa, então vai ser menos I1. Está saindo I2. Está saindo uma corrente de 2 amperes. Isso tem que ser igual a zero. No caso de 1, são valores que eu posso obter pela lei de Ohm. Então, I1 é igual a tensão, que é 8 volts, dividido pela resistência, que é 1 ohm, mais I2 mais 2, e tem que ser igual a zero. Então, I2, que é a corrente que eu quero, vai ser igual a 8, né? O 8 passa, né? Então esse 8 aqui passa para o segundo membro. Então eu vou ter 8. E o 2 que está no primeiro membro passa para o segundo, menos 2. Então logo, I2 é igual a 6 amperes. Observe que o sinal da corrente ficou positivo. Isso quer dizer que o sentido que eu arbitrei é o sentido real da corrente que passa pelo resistor de 2 ohms. Se aqui tivesse o sinal negativo, eu não precisaria me preocupar em ter que manter, de converter para positivo. Eu poderia manter da forma como está e manter o sinal negativo. Isso só ia me informar que o sentido é contrário. Para adiantar, eu vou seguir o mesmo cálculo aqui, para o vídeo não ficar extenso, e depois eu explico o que foi feito. Então aí, dando sequência, né, aqui nós tínhamos calculado a corrente I2, né, veja que aqui ela ficou positiva, como eu havia dito, porque o sentido arbitrado é o sentido real da corrente. No nó 2, né, que é esse aqui, feita aqui a equação matemática, né, baseada-se no enunciado, e aí tira-se o valor de I4 que não se conhece, né. O I3 aqui é conhecido porque tem essa tensão aqui sobre o resistor, e tendo a tensão no resistor e o valor do resistor, é possível calcular pela lei de Ohm a corrente. Veja aquilo que eu havia dito anteriormente, né, que a lei de Ohm ela está contida aí na resolução aí da aplicação da lei de Kirchhoff, né. No caso aqui estamos vendo a lei dos nós, né, mas isso se aplica também na lei das malhas. Então aqui, veja que a corrente aqui, I4, ela ficou com sinal negativo. Isso de estar negativo o sinal não quer dizer que está errado. O que quer dizer é que o sentido que eu arbitrei aqui não é o sentido real. Na verdade, a corrente não está entrando no nó, essa corrente I4, ela está saindo do nó. Mas
como é arbitrário, então por isso que ficou aí o sinal negativo. Eu não preciso ficar preocupado aqui em querer, né, mudar o sentido. Eu posso deixar da forma como está, né? Só indicar aqui o sinal de menos aqui. Quando for fazer aqui a equação do nó 3, veja que na equação do nó 3, pela nossa conversão, a corrente 4 ela está saindo do nó, então ela é positiva. Então por isso que está o sinal positivo aqui. E aí monta-se aqui a equação, né, considerando os sentidos adotados. E quando for fazer a substituição, o valor de 4 é igual a menos 9. Né? Não podemos aqui colocar só um 9. Temos que considerar aqui o sentido que foi aplicado aqui no cálculo para achar I4. Então I4 vale menos 9 amperes. Então, mesmo que aqui na expressão esteja positiva, vai ficar negativo porque o seu valor está precedido aí de um sinal negativo devido ao sentido contrário ao que foi arbitrado. E por fim, né, calcula-se I5, que é a corrente que não era dado o valor, né? E aí fazendo os cálculos matemáticos aqui vai chegar em 1 ampere. Então perceba que no caso da corrente I5, o sentido adotado ele é positivo e é o sentido real, né, da corrente. Então pessoal, aqui, né, ficou aí uma aplicação prática, né, do que foi abordado aí no enunciado da lei de Kirchhoff para as correntes. Então, essa é a forma, né, de se raciocinar, né, na análise na extração, né, na obtenção da equação dos nós. Então, o vídeo já está aqui um pouco extenso, então eu vou interromper esse vídeo aqui e vou dar sequência, né, na lei das malhas no próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Então, espero ter ajudado aí no entendimento a respeito dessa lei dos nós, né, que é para as correntes. E caso tenha tido alguma dúvida, né, sobre o que foi exposto aqui, deixa aí nos comentários. Você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, né, e não é inscrito, se inscreva no canal, nos acompanhe aí, compartilhe, né, caso o vídeo tenha sido útil, compartilhe com os colegas, né, nas redes sociais e ative o sininho para receber notificações aí de novas postagens. Então, um forte abraço e no próximo vídeo eu vou estar falando aí sobre a lei das malhas, que está relacionada aí às quedas de tensões nos ramos, né, dos elementos dos ramos contidos numa malha. Então, até a próxima.